Eu não sei se vocês viram o Twitter do presidente do Chile, Boric, recém-eleito, em que ele condena de maneira clara, né, e foi na primeira hora isso, a guerra da Ucrânia, dizendo que está ocorrendo ali um uso ilegítimo da força. Ele diz claramente, uso ilegítimo da força. Essa expressão e essa ideia não apareceu de maneira tão clara e de forma tão, digamos, resoluta no debate brasileiro sobre a guerra, especialmente na boca das lideranças do que eu vou chamar de campo progressista. Vou pegar um exemplo de um intelectual público muito importante que fez uma postagem, apesar dele dizer, olha, eu sou contra essa guerra, eu acho que ela é, né, ilegítima, ele fez uma postagem dizendo, olha, existem duas formas de analisar essa guerra. Uma é essa que olha para as questões de legitimidade do uso do poder, e outra uma análise realista, que está preocupada com os fatores reais do poder, né? Quais são os interesses de cada país, no campo econômico, social, político, ideológico, e como ele vai se colocar, né, no contexto internacional, e vai ou não utilizar o uso da força, vai ou não, né, utilizar a força para fazer valer os seus interesses. Claro que para essa análise realista, as questões de legitimidade pouco importam, né? O que está em jogo aí é você fazer uma análise sobre quem tem mais força e quem é capaz de exercê-la usando determinados meios, né? O analista não faz um julgamento sobre a legitimidade. Qual o fundamento, né? Qual é a justificativa para a utilização da força? E a única justificativa legítima é você ser uma nação invadida, né? Se você for agredido, você pode usar legitimamente a força. Mas então, por que essa ideia não surgiu, ou não apareceu tão claramente no Brasil? O que a gente pode pensar sobre isso, né? O que isso nos faz pensar, né? A mim faz pensar algumas coisas, né? Quando o presidente do Chile diz claramente, olha, está ocorrendo um uso ilegítimo da força, né? Ele está sinalizando para os seus leitores, né, que ele valoriza os critérios, né, de legitimidade para o uso da força. Ele não é um presidente, ele não é, né, uma liderança que pense em termos estritamente realistas, né? Claro, todo mundo tem que fazer uma avaliação da sua força, né, no contexto internacional, né, e dos recursos que eventualmente ele tem para ir atrás dos seus interesses. Mas de qualquer maneira, né, logo de cara ele diz, olha, eu sou alguém preocupado com a legitimidade das ações no campo das relações internacionais. Isso também, se a gente olhar de uma outra perspectiva, né, faz com que ele possa ser cobrado no exercício do seu poder, né, no exercício do poder, sobre a legitimidade dos seus próprios atos, né? Quando ele coloca esse critério, né, de legitimidade como relevante para o exercício da política, ele também está dizendo, olha, eu sou alguém que vai exercer o poder, né, pensando nos procedimentos, pensando nas regras jurídicas, né, que legitimam ou não a utilização do meu poder. Agora, se eu me coloco de um ponto de vista estritamente realista, né, a questão da legitimidade desaparece, né? E eu vou dizer simplesmente, olha, se eu faço uma análise estritamente realista dessa guerra e digo, a Rússia tem motivos, né, ela tem uma série de motivos para ter invadido a Ucrânia, porque ela se sentiu ameaçada pela OTAN, né? De fato, né, a OTAN se expandiu bastante ali nas fronteiras, né, do que o Putin quer que seja o novo, né, Império Russo, lá século XIX, como ele mesmo disse, né, e tem outros fatores, enfim, que analistas muito melhores do que eu podem apontar para mostrar que essa guerra tem motivos para ter sido deflagrada, né? Mas motivos a gente sempre tem, né? Agora, uma justificativa legítima para exercer a força, aí é uma outra questão mais complicada, né?
eu posso ter uma série de motivos para matar alguém, né? A gente pode fazer uma série de afirmações, eu posso contar uma história triste da minha infância, eu posso contar, né, uma série de agressões que eu sofri, né? Agora, matar alguém que não seja em legítima defesa, né, está excluído, né, não é legítimo do ponto de vista de uma regulação jurídica da vida social, né? E, portanto, eu não estou autorizado a matar a não ser em legítima defesa. Fazendo essa comparação, também não é legítimo usar a força, mesmo diante de todos os motivos que o Putin possa ter para ter deflagrado essa guerra. Isso o Boric fez questão de deixar, como se diz em inglês, é claro como cristal, né? Crystal clear na sua afirmação, né? Que assim, quando eu li esse Twitter, eu fiquei pensando, até assim, coloquei o nariz próximo do celular, porque isso tem cheiro de democracia, né? Aquele tipo de coisa que eu, por exemplo, fico alegre de ouvir ou de ler, né? Vindo da cabeça e das mãos de uma liderança política, né? E parece que de fato a gente está, e quando a gente vê esse tipo de coisa, né? Parece que de fato a gente está caminhando no sentido da construção de uma democracia, né? Porque tem um terceiro aspecto dessa declaração do presidente do Chile, né? Ele sinaliza, né, para os seus ouvintes que ele acredita na democracia, que ele tem essa preocupação com a legitimidade democrática, né, com respeito às normas jurídicas. Ele também põe um critério para si mesmo, não, eu vou agir de acordo, eu preciso agir de acordo com esse critério que eu estou cobrando dos outros. E tem um aspecto, digamos, performativo nisso tudo, né? Porque assim, se a gente não acreditar no direito e na democracia, se a gente não praticar direito e democracia, ele vai desaparecer, né? Simples assim. Todas essas ideias abstratas, né? Todas essas ideias de liberdade, igualdade, etc., Estado de Direito, dependem de pessoas como nós que as sustentem na vida cotidiana, especialmente nos contextos em que seja difícil fazer isso, né? Em que seja complicado fazer isso. Quando a gente está, por exemplo, né, na nossa vida pessoal, tentado a ser corrupto, porque está precisando de dinheiro, né, ou está com alguma dificuldade de saúde na família, enfim, e precisa, né, salvar aquela pessoa, e aí se você está numa posição em que você tem acesso a recursos, você diz, bom, talvez não faça mal, né, eu me apropriar de um X ali. Enfim, em cada ato desse, né, que a gente vai praticando ao longo da vida, está em jogo, né, o Estado Democrático de Direito, está em jogo a relação entre direito e democracia, e o presidente do Chile sabe disso, né? Sabe disso claramente, por isso ele fez questão de dizer, olha, estou assumindo aqui a presidência e saibam que eu vou agir de acordo com os critérios da Constituição, enfim, e das relações e das normas, né, internacionais que regulam a guerra. Eu estou preocupado com a legitimidade. Eu não sou só um realista, não faço só análise de poder, eu também faço análise de legitimidade. Tem um filme que eu gosto muito, né, que se chama A História Sem Fim, que é um filme, para quem é mais velho deve se lembrar, quem é mais novo talvez tenha lido o livro, mas enfim, vale a pena ir atrás, né, em que a história, enfim, é uma história de fantasia, né, mas a ideia basicamente é que o reino das fadas está sendo destruído em determinado momento, e conforme você vai lendo o livro ou vai vendo o filme, você vai percebendo que o reino das fadas está sendo destruído porque as pessoas, as crianças estão deixando de acreditar nas fadas, né? E tem um momento em que a personagem fada se vira para o leitor, né, ou para o espectador e fala, olha, se você parar de acreditar na gente, a gente vai desaparecer, né? Então, sendo um pouco dramático, mas nem tanto, porque também isso é muito preciso, né? Se a gente não acreditar no Estado de Direito, se a gente não praticar o Estado de Direito, se a gente não acreditar na legitimidade, não fizer, né, uma análise sobre a legitimidade dos nossos atos, qual é o fundamento de legitimidade?
eu tô autorizado pela lei a fazer isso? As normas que regulam esse comportamento admitem que eu faça isso? Mesmo que eu tenha motivos para não fazer, mesmo que eu tenha motivos para descumprir a regra, porque eu quero obter alguma vantagem, mas, né, eu vou frear esse meu interesse, eu vou ignorar esses meus motivos em nome de algo maior que transcende a minha individualidade, que transcende o meu interesse nacional, né, que transcende estritamente a minha percepção egoísta das coisas ou nacionalista das coisas, em nome de uma convivência pacífica, né, e em diálogo, né, com as demais forças, com as demais pessoas e com as demais nações. Porque se o mundo for estritamente realista, se a gente deixar de lado qualquer análise de legitimidade, aí de fato vira um quadro de que vence o mais forte, né? Que vence o mais forte, que vai ser capaz de empregar os seus recursos e os seus meios violentos, né, para satisfazer os seus interesses, né? E não é porque o mundo, né, esteja numa situação eventualmente de violência que a gente vai deixar também, né, de acreditar no Estado Democrático de Direito. Isso é um projeto, né? É um projeto. Você não vai deixar de se defender, evidentemente, você não vai deixar de usar a força se for atacado, né? Mas a gente precisa saber quem é que acredita no projeto, né? Quem é que acredita nesse projeto de relacionar direito e democracia. E o presidente do Chile, pelo que ele indica ali no seu Twitter, acredita, né? Mas infelizmente parte do campo progressista brasileiro não acredita, né? Deixou claro que não acredita, com as exceções que vocês podem achar, né, analisando as declarações públicas, né, das nossas diversas figuras. Aí todo mundo está falando sobre isso, né? É isso.